tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. E nos unindo então em mais um momento, pedindo licença, José de Mococa, espiritualidade maior, tranquilizando os nossos corações para que hoje possamos estar juntos, crescendo e evoluindo, alcançando conhecimentos e dentro desses conhecimentos que possamos utilizá-los para amparar os nossos semelhantes. Que os conhecimentos não sejam vazios, que os conhecimentos não estejam inoperantes em nossa caminhada, que possam se fazer sempre presentes em nossa vida, alcançando melhores e melhores condições para o nosso progresso. E lembrarmos que o nosso progresso jamais se fará sem o progresso dos outros. Então precisamos progredir juntos. União de irmãos para Cristo é o que mais precisamos. E gente, hoje recebemos novamente a nossa irmã Alcione aqui junto conosco para nos brindar com mais uma palestra. Ou seja, a Alcione é a palestrante, né, que a gente gosta tanto, né, que a gente recebe com muito carinho, muito amor. E já esteve, ela trabalha no centro ACEP, tá bom, gente? Então, quem quiser falar para conhecer lá, a ACEP está convidado, tá bom, gente? E fiquem à vontade, pois vamos ter muitos ensinamentos, teremos realmente muitas palavras boas para melhorarmos espiritualmente, tá? Hoje ela vai falar sobre uma palavra bem conflitante para muitos de nós, né? É um tema bem conflitante. Brincadeira. É sobre o trabalho, tá bom, gente? Pessoal, todos esperando. Senhor, é nós e Deus, fique à vontade. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa noite. Sempre muito bom estar aqui. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. E que nós possamos sempre receber as bênçãos do mais alto. Que possamos também, sempre que aqui adentrarmos, sairmos melhores. Porque aqui tem trabalhadores de Cristo que estão aqui para fazer o melhor por nós. Sempre tenho essa certeza. Quando a gente entra nessa casa, estamos sendo recebidos já com os braços abertos pela espiritualidade amiga que está aqui trabalhando. Nós não viemos aqui à toa, eu venho aqui tomar um passo, sentar, ouvir, eu vou tomar um passo e ir embora. Não. Nós viemos aqui para ser tratados, para ser agraciados, abraçados. Existem irmãos que muitas vezes não têm uma palavra amiga no dia a dia, não tem conforto, consolo, mas quando chega aqui, quer dizer, nós temos porque nós temos nossos protetores, não estou dizendo os nossos irmãos encarnados, muitas vezes a gente vive, né, de uma maneira mais solitária, mas quando a gente chega aqui, a gente sente esse abraço, a começar pelo abraço dos trabalhadores encarnados. Aqui é uma casa muito especial porque os trabalhadores encarnados recebem a cada um com muito amor, com muito carinho. Mas os desencarnados, eles nos acolhem de uma forma, e a gente tem que ter sempre essa noção, gente, o quanto nós somos amados, o quanto nós somos queridos. A gente não tem muitas vezes essa ideia. Isso é trabalho desses irmãos que vêm aqui para fazer isso, em nome de Jesus. A literatura espírita, ela nos mostra o quanto é importante o trabalho. O trabalho atividade, o trabalho ação, o trabalho organização, o trabalho disciplina. Tudo, se a gente for ver, está enraizado no trabalho. Não existiria. Se a gente for pensar, e pensar mesmo, não só no espiritismo, mas vamos voltar lá para o cristianismo. Jesus Cristo. Não dá, a gente não dá para imaginar Jesus sem trabalho. Jesus, um espírito que encarnou aqui com a ideia de nos trazer o melhor, trouxe, revolucionou todo esse planeta, mas a palavra-chave que vinha à frente dele era o trabalho. Ele pediu trabalho para o pai dele quando criança, e ele foi aprendendo
ele foi se renovando no trabalho enquanto criança ainda, se especializando. Mas ele tinha já a sua missão aqui. E quando chegou o momento adequado, assim ele nos mostrou, nos demonstrou, nos exemplificou, sempre em trabalho. O Livro dos Espíritos, ele fala, na lição 115, ele fala que Deus criou o espírito simples e ignorante. Só que a cada um, ele conferiu uma missão. Então, a gente fala assim, mas Jesus era Jesus. Lógico, ele veio com essa missão. Quem sou eu? Todos nós temos uma missão conferida por Deus. Cada um no seu estágio evolutivo. Evidentemente, se somos, como falou no Livro dos Espíritos, se somos simples e ignorantes, nós temos determinadas capacidades, bem reduzidas, em comparação a Cristo. Mas isso não significa que a gente seja ocioso, que a gente não tenha capacidade de fazer alguma coisa, seja lá o que for. Tem uma parábola, na verdade essa parábola, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parábola dos talentos, porque ela fala no sentido o que deu para entender, o que deu para interpretar ali, no capítulo que está, porque ela está no capítulo Não Servir a Deus e a Mamon. Ela fala muito a respeito do que a gente faz com os bens que nos são conferidos. E eu vou fazer uma interpretação, porque as parábolas de Jesus a gente interpreta no nosso momento adequado, no momento de vida, porque é uma interpretação muito ampla. E eu vou interpretar a parábola dos talentos no sentido do talento trabalho, no talento missão, no talento dom e no talento literal da palavra talento, ou seja, os talentos que nós temos. Então, a parábola diz assim, que um senhor foi viajar e ele deixou sua fortuna para seus servos cuidarem enquanto ele estava em viagem. Então ele dividiu 5 talentos, que a gente, vamos dizer que são 5 moedas, para um servo, 2 talentos para outro servo e 1 talento para outro servo. Aquele que recebeu os 5 talentos, ele multiplicou e conseguiu fazer 10 talentos. O que recebeu menos, 2 talentos, multiplicou também e conseguiu, assim, mais 2 talentos, então, ou seja, 4. 2 mais 2, 4. Aquele que recebeu 1 talento somente, ele ficou com medo, enterrou esse talento na terra. E quando o seu servo, o seu senhor volta, ele pede contas, e eles vão lá prestar as contas. O dos 5 talentos fala, olha, tá aqui 10. O dos 2, tem 4. Ele, muito bem, muito bem. Aquele de 1 talento fala, eu fiquei com medo, eu sei que o senhor é muito severo, tá aqui o seu talento. Eu enterrei que eu sou severo. Por que é que você não colocou o talento no banco? Para pelo menos, para que pelo menos rendesse algum fruto em relação a isso. Você é um mau servo. Vamos então imaginarmos de outra forma, que nós todos temos talentos. E que quando nós somos enviados para o reencarne aqui para o planeta Terra, nós já trazemos uma bagagem de conhecimento, porque assim nós já temos, viemos já de outras encarnações e de outros aprendizados. Não sei se vocês estão entendendo a minha linha de pensamento aqui, tá? Que eu estou tentando conduzir vocês. Nós já temos outros aprendizados, outras vivências, em outros momentos. Tudo isso a gente guarda. Não vai em vão. Ah, mas eu vim que eu não lembro de nada. Não, você pensa que não lembra. Mas nós guardamos isso em nosso espírito. E no momento adequado é utilizado. Por que será que eu tenho facilidade em praticar esporte e não tenho facilidade em fazer conta? Por que outra pessoa tem facilidade em cuidar do outro, mas não tem facilidade, sei lá, em dirigir? Quais são os talentos que vocês têm na vida?
Porque a gente ainda termina achando, interpretando, nos dias de hoje, que é necessário trabalhar. Ninguém diz que não. Trabalhar, que eu digo para todo trabalho necessário. Eu estou dizendo, o trabalho remunerado é extremamente necessário, extremamente importante. Mas a gente termina sempre interpretando que trabalho é dinheiro. E não é verdade. Trabalho é algo muito maior. Muito maior. Então, quando eu acordo, que eu vou lá passar o café para mim e para os meus familiares, eu estou trabalhando. Eu já estou em atividade. Que eu vou lá dar a ração para o meu cachorrinho, eu estou trabalhando. Não, mas isso não, é trabalho. E é trabalho constante. Eu estou lavando a louça, é trabalho. Eu estou educando meu filho, é trabalho. Por isso que eu estou perguntando. Vejam bem, quantos talentos vocês têm e quais talentos você tem? Como o servidor lá o servo que tem 5 talentos. Ele tinha mais talento do que o que tinha 2 ou que tinha 1. Mas com certeza, ele teve mais méritos para ele conseguir esses 5 talentos. Porque ele trabalhou mais, ele estudou mais, ele serviu mais. Então ele vem com mais atividades. Ou com mais capacidades. Como é que alguém nasce? A gente pensa, né? Mas nasceu numa família rica, é uma pessoa que é muito inteligente, é uma pessoa capaz, mas em compensação, se a gente for ver no decorrer da vida da pessoa, todos esses talentos que foram concedidos a ele por Deus, ou seja, a oportunidade dele viajar para fora, ele estudou muito, estudou línguas, vários idiomas, então ele conseguiu, enquanto espírito, se elevar cada vez mais intelectualmente, conseguiu aprender vários idiomas. Tá, mas ele é rico, mas ele poderia estar fazendo outra coisa, né? Poderia estar jogando tempo fora, e não, ele quis pegar aquele dinheiro para estudar, para trabalhar, para abrir uma empresa, para empregar as pessoas que assim necessitam, para ajudar de alguma forma aqueles que precisam. Então ele multiplicou lá os talentos. Vamos lá, aquele que tinha mais talentos. Quando desencarna, e aí é questionado a ele, o que você fez? Fiz isso. Ah, mas você teve uma vida fácil. Não tive uma vida fácil não. Por quê? Porque cada situação sempre é um desafio. Não é fácil. Não é fácil olhar para o outro, não é fácil cuidar do outro, entender as necessidades do outro. Né? Porque às vezes, não, mas espera aí. Não, mas ele, da mesma forma que ele teve que vivenciar outras experiências, às vezes, como eu falei, de repente vivenciou experiências em outro país, outras culturas, teve que entender essas pessoas, teve que trocar experiências com eles em relação à cultura deles, empregou pessoas, lidar com o ser humano não é fácil. Muitas vezes ele teve que fazer isso também. Ele teve que abrir mão de momentos de lazer para trabalhar. E tudo isso é sendo contado. O que recebeu os 2 talentos, muitas vezes recebeu menos. Nasceu numa família com mais dificuldade financeira, não teve a facilidade de estudar como o outro, tudo mais. Mas ele tentou, estudou à noite, né? Buscou lá uma faculdade, não conseguiu se formar tão cedo, mas se formou mais tarde. Formou sua família, construiu sua casa, se não conseguiu construir sua casa, mas pelo menos conseguiu pagar o aluguel da casa durante a vida toda, conseguiu trazer um estudo para os filhos, uma educação adequada para os filhos. Realmente, ele não conseguiu conquistar tudo aquilo que aquele outro lá dos 5 talentos teve. Só que ele conquistou muito mais do que ele trouxe. É essa a ideia. O que eu trago? O que a vida me concede? Não, foi meu pai e minha mãe, não. Foi o que Deus te concedeu. Deus te concedeu, graças a Deus, seu pai, sua mãe, sua família. A oportunidade. Mas eu não tive o pai ou a mãe, eu tive só uma avó que me criou. Graças a Deus. Então já te deu também esse dom de alguém te criar, alguém olhar por você, alguém te dar carinho. E o que você conquistou, o que você fez, o que você trabalhou durante essa vida, qual é o talento? Agora existem muitos que, infelizmente, são como esse servo que enterra o talento.
Deus já dá à pessoa a possibilidade dela vir para evoluir, para crescer. E sabe que não dá para exigir muito dela. Então você tem a missão, você tem a missão do seu crescimento pessoal. Faça o melhor por você, busque se melhorar. E a pessoa não quer. Quantos e quantos nós conhecemos que enterram seus talentos e dão 1000 desculpas? Eu vou me reportar à questão daqueles que enterram seus talentos no que diz respeito às questões mediúnicas. Vamos lá, os médiuns. Deus nos dá oportunidade de trabalho em várias áreas. E eu não vou ficar falando aqui do trabalho remunerado, porque esse aqui a gente sabe, é o trabalho do dia a dia, né? E temos que dar graças a Deus aquele trabalho que assim temos. Seja lá qual for, porque todos são importantes. Todos são importantes. Infelizmente, lá atrás, lá no Império Romano, na Antiguidade Romana, como diria, eu estava lendo hoje uma lição de Leon Denis, porque todos os grandes espíritos falam do trabalho. E nos reportam páginas vivas. E ele fala que o trabalho, ele foi desvalorizado no Império Romano, que infelizmente eles escravizaram as pessoas e tornaram-as servis. Então as pessoas começaram a desmerecer o trabalho, porque quem trabalhava era o escravo, era humilhado, maltratado. Hoje nós temos uma outra visão. Nós temos a visão de que o trabalho é necessário para a nossa subsistência, para o nosso conforto, para que nós nos melhoremos aqui. Isso estou falando só materialmente por enquanto. Mas espiritualmente nós sabemos o quanto é importante lidarmos com o outro. E que é nas nossas atividades que crescemos. Porque nós enfrentamos os maiores desafios no trabalho. E quando eu estou falando, por enquanto, do trabalho remunerado, que muitas vezes a gente acha que é desvalorizado, mas ao mesmo tempo, será que eu dou o devido valor também a esse trabalho? Será que eu estou fazendo o meu melhor? Será que eu dou a grande importância que ele tem, seja lá qual for o trabalho que eu realizo? Porque todos os trabalhos são importantes. De novo, eu falo isso. Todos. Imagine só se não existisse um lixeiro. Então a gente tem, cada vez que eles passam nas nossas ruas, a gente tem que agradecer a eles, porque eles recolhem o lixo que a gente não quer mais. Aquilo que a gente não quer mais na nossa casa, a gente coloca lá fora, eles vêm limpar. E se a gente for olhar para eles, normalmente eles têm um sorriso no rosto. Pessoas que fazem trabalhos muito braçais, eles vão e que fazem de coração. Né? Aqui vamos falar dos que servem de coração. Eles vão se modelando o seu espírito para a melhoria, para a sua melhoria pessoal. É a evolução do espírito. Porque lá atrás, aqueles que foram escravizados lá no Império Romano, quando eles desencarnavam, diziam que muitos deles já desencarnavam com um grande grau de iluminação, enquanto que os seus senhores já desencarnavam ainda com muitas falhas espirituais. Acredito até que eu acho que, assim, nós, aqui milhares e milhares de anos depois, vamos imaginar, né? Talvez a gente fosse lá, que já tivesse também esses senhores aí, né, que terminaram abusando muitas vezes do trabalho alheio. Aqueles que a gente terminou utilizando o trabalho já subiram faz tempo, já evoluíram faz tempo. Muitas vezes são até nossos mentores dos dias de hoje. Agora quem tem que trabalhar é você, meu bem. Eu trabalhei, agora é a sua vez. E a gente com aquela preguiça, né? A preguiça espiritual que não pode ter. E aí voltando para a mediunidade, porque a mediunidade é um talento, é um dom que é oferecido por Deus para nós, e Ele fala, você vai ajudar o próximo. Por quê? Porque é necessário que os espíritos que trabalham aqui na Terra se utilizem do auxílio dos encarnados, do trabalho em si, né, da manipulação das situações, como também dos seus fluidos e tudo mais. Você vai trabalhar e assim você vai crescer.
você vai aprender, você vai lidar com o outro, você vai sair de casa, né? Você vai olhar para o outro, você vai entender as dificuldades do outro. Ser médium é muito mais do que simplesmente trabalhar juntamente com os espíritos. É você se colocar no lugar do outro e falar, nossa, essa pessoa está passando realmente por determinada dificuldade, eu vou ajudar essa pessoa. Eu vou ajudar esse irmão, eu vou ajudar todos aqueles que assim necessitam. De boa vontade. E não simplesmente só ser o instrumento, que já é um grande trabalho, diga-se de passagem. Mas vamos lá somando nossos trabalhos, né? Não posso simplesmente, peraí, porque eu sou médium, eu vou chegar lá, vou sentar, vou deixar utilizarem o meu corpo físico e depois eu vou embora. E tchau. Eu tenho que vivenciar tudo que eu estou fazendo, como eu estou sendo utilizada, diríamos assim. Para o meu crescimento também. Para a minha evolução, senão isso não adianta de nada. E quantos falam assim, não, mas eu não tenho essa capacidade. Mas se Deus te concedeu, é porque Ele disse que você tem. Então, por mais simples que seja a capacidade, no nosso ponto de vista, nós temos que fazer. Muitas vezes a mediunidade é eu sentar e ouvir alguém. Não necessariamente que a gente tenha que, nossa, eu vou incorporar, eu vou fazer grandes palestras, eu vou dar grandes aulas, eu vou curar. Cada um conforme a sua capacidade no momento. Mas quem está já na casa, há trabalho. Eu ia falar casa espírita. Casa espírita é nossa, mas vamos falar na casa em geral, na católica, na protestante. Aqueles que estão a trabalho de Jesus estão fazendo o seu melhor. Estão crescendo e estão servindo. Então, ou seja, ele cresce espiritualmente, ele ajuda aqueles que assim necessitam. Aí eu vou agora um pouco para André Luiz, que eu acho que quase todo mundo já leu Nosso Lar, né? E Nosso Lar, assim, ele conta toda uma trajetória muito interessante, porque ele foi um trabalhador aqui na Terra, foi médico. E depois que ele está lá já em Nosso Lar, depois que passa por toda aquela situação lá umbral, foi acolhido e tudo mais, chega um momento que ele fala assim, mas eu preciso trabalhar, e eu quero colaborar, afinal de contas eu sou médico. E um médico que teve uma grande experiência, né, enquanto encarnado. Então eu quero trabalhar enquanto médico. Ele vai e ele pede para Clarencio a oportunidade de trabalho, né? E é dito para ele que não, como médico não. Você não tem condições ainda. Na espiritualidade você não tem condições de trabalhar enquanto médico, porque na espiritualidade a medicina está muito avançada, né? Então, ou seja, mas e aí ele levou uma lavada também, né? Porque ele falou que foi dito assim, olha, você foi médico no planeta Terra, né? Enquanto encarnado, você teve todas as facilidades que você poderia ter, facilidades financeiras, você teve sucesso na sua profissão, e você não aproveitou o quanto você deveria ter aproveitado sua encarnação. Quero trazer cá para nós, diga de passagem, eu espero que a gente não ouça isso depois que a gente desencarnar. Mas enfim, ele ouviu. Você não aproveitou o quanto você deveria ter aproveitado, tendo em vista as oportunidades que você teve. Ou seja, lá atrás, tendo em vista os talentos que ele recebeu, ele não aproveitou o quanto deveria, ele não multiplicou esses talentos. Bom, mas você quer trabalhar, trabalho é sempre bem-vindo. Então o que a gente pode fazer? Olha só, você tem alguns méritos, você tem méritos sim. Você fez muitos receituários gratuitos para as pessoas. Tendo em vista a função dele, né, a atividade dele, ele terminou fazendo muitos receituários gratuitos. Cerca de 6 mil receituários. E tem cerca de 15 pessoas que são muito gratas a você, até hoje. E endereçam sentimentos de gratidão por conta desses receituários. Diante disso, você pode ingressar na atividade de aprendiz aqui nos ministérios. Vamos ver uma atividade para você, e ele humildemente aceitou. E assim começa a sua atividade em Nosso Lar. O interessante é que ali
Ele mesmo, antes, porque ele não chegou a falar assim, quero trabalhar como médico. Ele ainda não falou essas palavras. Aqui, Clarence entendeu que ele queria trabalhar como médico, né? Já interpretou. Mas por que ele não falou claramente? Porque antes disso, tinha uma senhora que também estava passando por uma entrevista com o Clarence, pedindo ajuda, auxílio, porque os filhos dela, que ainda estavam encarnados, eles estavam passando por dificuldades aqui na Terra. E essa senhora, já desencarnada, ela estava muito preocupada com os filhos. E ele falou, Clarence, a gente vê que os mentores, que o Clarence é ministro, né? Ministro lá em nosso lar, mas eles são bem duros mesmo, né? Com quem tem que ser. Ele falou, olha, a senhora já está aqui há 6 anos, né? Em nosso lar. A senhora está, porque em nosso lar o interessante é que assim, quem não quiser trabalhar a alimentação, o vestuário e onde repousar, né? Mas assim, não vai ter grandes luxos não. Se você quiser ter alguma coisa, tem que trabalhar para adquirir os bônus horas. E essa senhora, pelo que ele falou, a senhora tem aqui uma contagem de 360 horas em 6 anos. 360 horas de trabalho. Então, eu já tentei dar à senhora várias atividades e nenhuma, né? Nenhuma foi adequada. Ah, não, mas aquele trabalho tinha tal pessoa que fazia isso, a outra acontecia aquilo, a outra me cansava. Ou seja, cada atividade que foi ofertada a ela todas tinham defeito. Muito parecido aqui com se a gente for ver conosco, né? A gente costuma também botar defeito em todos os trabalhos que a gente encontra pela frente, muitas vezes, dependendo do nosso grau evolutivo. Ele falou, olha, você não tem méritos para pedir ajuda para os seus filhos, né? Porque nós, até para pedirmos auxílio para o outro, a gente tem que possuir méritos. Não é assim, simplesmente, eu quero. Isso estou dizendo na espiritualidade, tá? Eu quero ajudar meu filho. Você não tem mérito, você não tem condições, muitas vezes, para ajudar, para trabalhar em prol de alguém, porque você não aprendeu a fazer isso, você não aprendeu a ajudar. Então, você tem que chamar alguém para que esse alguém faça, que esse alguém trabalhe por você. Mas você tem méritos para que essa pessoa trabalhe por você. E muitas vezes esse mérito é um trabalho voluntário, gente. Vamos começar desde já. Tudo isso faz parte da nossa contagem espiritual. É necessário que eu olhe para o outro, que eu ajude o outro, para que quando eu chegar na espiritualidade, eu continue com essa vontade de bem servir aquele que assim necessita. E não chegar lá e achar que eu estou numa colônia de férias, falando, eu vou, já que eu tenho comida, que lá ainda não é como aqui, né? Não é comida em si. Eles ainda eles estão se adaptando a caldos e tudo mais. Então, assim, eu estou falando comida, mas assim, a questão da alimentação do perispírito, né? Daqueles espíritos que estão lá. Mas já que eu tenho essa questão, né? Um lugar onde ficar, eu tenho como repousar, descansar. Muita gente fala isso, né? Eu não vejo a hora de desencarnar para descansar. Gente, não é isso que vai acontecer. A gente sempre ouve falar e a gente lê esses espíritos que trabalham incessantemente. No nosso lar mesmo é falado que esses ministros de lá, para que mantenham toda a ordem, eles se empenham demais. Não descansam. Até porque eles já estão num estágio evolutivo que não tem necessidade de descanso. Nós, por exemplo, se desencarnarmos, evidentemente que a gente vai precisar, né, nos primeiros tempos, né, muitas vezes de auxílio, né, de tratamento, tudo mais. Mas com o tempo, com o trabalho, com a boa vontade, a gente vai modificando essa nossa linha de pensamento. E a gente vai se fortalecendo enquanto espírito. E a gente vai querendo trabalhar, querendo servir. Se for igual ao nosso lar, a gente vai querer também adquirir bônus horas. Não é para ir no shopping fazer compra, não. Mas é para a gente trazer o melhor para nós e para os nossos. Porque a gente sabe, eu desencarnei, mas meu filho está para desencarnar também. Eu quero dar o melhor para o meu filho. Como aconteceu com o pai do Lísias, por exemplo. Quando André Luiz teve a oportunidade
de se abrigar num lar, Lísias convidou para que ficasse no lar dele, na casa dele. E um dia, numa conversa com a mãe do Lísias, o André Luiz entendeu que, na verdade, aquela casa foi comprada à custa de muito trabalho do pai do Lísias, marido dela, que foi o primeiro da família a desencarnar. Trabalhou, conseguiu um determinado número de bônus horas e conseguiu, assim, adquirir aquela casa, aquele imóvel, vamos dizer assim, chama aqui de imóvel, né? Mas para que os seus familiares, quando retornassem à pátria espiritual, tivessem onde ficar. E assim foi. Ele reencarnou, mas deixou a casa para a família. E a casa estava lá, aguardando inclusive a filha que estava para desencarnar. Olha como são essas questões da vida. E como é importante o trabalho. O trabalho, ele é valorizado, o trabalho, ele não é jogado fora. O nosso trabalho não é jogado fora. Assim como aqui, o que nós fazemos surtem frutos para nós e para os nossos, na espiritualidade também, muito mais. Quanto mais elevado o espírito, mais gratificante é o trabalho. Assim falam também a literatura, esses espíritos elevados. Quanto mais elevado é o trabalho, porque assim, a gente ainda está numa fase de trabalho braçal e tudo mais. Na espiritualidade também há a necessidade de várias e várias atividades, mas aqueles espíritos mais elevados, eles terminam trabalhando sempre em prol do próximo. Tá? É bom deixar sempre claro. Mas o interessante é que esses trabalhos, eles terminam se estendendo cada vez mais. E a gente mesmo não se dá conta qual será o trabalho deles, porque eu fico me questionando qual será o trabalho de uma espiritualidade superior. Falam que é algo muito gratificante, porque eles trabalham em prol da humanidade, em prol do universo. Jesus sabia disso e nos mostrou esse valor do trabalho. Quando Jesus estava lá trabalhando ativamente, curando as pessoas, teve um dia que ele curou num sábado, porque o sábado nos 10 mandamentos foi determinado que ficasse guardado para descanso, né? Porque lá atrás, na época dos 10 mandamentos, as pessoas trabalhavam muito. Também eram escravizadas, tudo mais. Enfim, era muito trabalho. Era necessário que descansasse o corpo físico. E eles não tinham meio que essa noção. Então, por isso que foi dito, guarde o sábado. E guardaram, para guardar o sábado para descanso. Descanso do corpo, descanso da mente. Mas isso eles tornaram como lei. E uma lei que eles entendiam que se alguém fizesse alguma coisa, seja lá o que for, qualquer atividade, mesmo que necessária, ele tinha que ser punido. Condenado mesmo. E foi ali que Jesus começou a ser perseguido, porque Jesus curou no sábado. E aí quando foi dito a Jesus, né? Mas olha, eles não estão admitindo que, né, o Senhor cure no sábado. E ele falou aquela frase, meu Pai trabalha sem cessar. E eu trabalho também. Nós também temos que trabalhar. Não necessariamente que a gente tem lá que pegar enxada, né, porque a gente não aguenta. Mas e o trabalho aqui? E o trabalho de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual? Esse tem que ser sem cessar. Esse não tem idade. E isso que é muito bonito numa casa religiosa. Porque a gente vê que muitas vezes no trabalho laborativo, a gente chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que nem a sociedade nos aceita mais pela idade. Só que uma casa religiosa sempre aceita as pessoas. A gente vê pessoas de 70, 80, 90 anos trabalhando, ajudando no que for. Porque o espírito não tem idade. E assim tem que ser. Enquanto nós pudermos, nós colaborarmos com Jesus. Sempre vai ter alguma coisa para fazermos. Nem que for para chegar, sentar e ficar. Porque eu estou aqui sem fazer nada? Eu estou colaborando com a espiritualidade. Com certeza, eu enquanto médium, eu tenho energias curativas. Eu tenho energias que equilibram.
energias que trabalham em prol do próximo de alguma forma, que nem eu sei quais, que chamamos de fluidos. Eu estou falando energia, mas para facilitar aqui o entendimento das pessoas. Mas nós temos fluidos adequados e necessários ao trabalho da espiritualidade. Então, mesmo que eu esteja aqui sentada sem fazer nada, mas com um pensamento no bem, não adianta ficar pensando coisa inadequada, não. Daí não adianta nada. Mas no pensamento no bem, no melhorar, no servir, no ajudar, esses fluidos serão utilizados em prol do próximo. Eu já estarei em trabalho, em prol daqueles que assim necessitam. Trabalho. Porque assim, espírito é muito engraçado, né? Quem não é espírito, eu acho que termina falando que a gente é louco, né? Porque a gente sentado, a gente começa a conversar a respeito de espírito, as questões espirituais. Então assim, eles acham que a gente é louco, mal sabem eles que na verdade são coisas da vida muito tranquilas. E eu estava esses dias, eu acho que foi um aniversário, conversando com uma prima minha, e aí ela estava me falando de uma passagem de Chico Xavier, que eu acho que essa passagem todo mundo eu acho que já ouviu. A história é rapidinho, então eu vou contar. Diz que Chico Xavier estava passeando ali na praia de Copacabana, e ele estava exatamente em frente à Copacabana Palace ali. E ele estava conversando com uma amiga dele, de repente ele falou assim: nossa amiga, você não sabe a cena maravilhosa que eu estou presenciando, porque ele, como médium, vidente, né? Clarividente, ele conseguia ver, né, as atividades da espiritualidade muito intensamente. E ele falou: olha, eu vi uma moça fazendo uma prece à beira-mar, e ali ela acendeu uma vela. Mas ela fez a prece com tanta fé, o pedido dela estava, ela fez com tanta fé, que ela fez e saiu. E naquele momento, a espiritualidade que estava ali, a espiritualidade trabalhadora do mar, saiu e foi em direção ao local onde ela estava, acolher o pedido dela. E aí eu me reporto a questão dos trabalhadores em todos os locais. Os trabalhadores que trabalham no mar. Muitas vezes a gente fala assim: eu quero ir para a praia para me divertir. Que bom! Gente, existe uma atividade espiritual muito intensa ali de trabalhadores no mar. Então, se a gente puder ir no mar, molhar nossos pés, pedir equilíbrio, pedir cura, pedir que sejamos sempre o tratamento, que tenhamos o tratamento adequado. E até ela me mandou depois esse vídeo, o vídeo, né, daquela médium Maíse Braga. Ela é também palestrante, não sei se, e ela contou essa história, e ela falou que o Bezerra de Menezes um dia falou para ela: vá até o mar, molhe seus pés, vá com pensamentos positivos, né? Que é isso que importa, a gente sempre com pensamento positivo. O nosso contato com a natureza tem que ser com pensamentos positivos. A gente recebe as energias da natureza, energias tão renovadoras, tão maravilhosas. No mar, pisar na terra, com pensamentos bons, pensamentos renovadores. Vamos fazer o nosso melhor. Bezerra de Menezes, ele tinha muito isso, né? De tratar a pessoa trazendo essas energias. Porque aí depois me veio também aquele livro Voltei, do irmão Jacó, quando está passando pelo processo de desencarne, né? E Bezerra está lá acompanhando muito próximo, né? Muito de perto, e ele fala assim: vamos levá-lo ao mar, para que ele se fortaleça. Aquelas energias renovaram o espírito e conseguiram fazer o desenlace de uma maneira mais tranquila. Por isso que a gente tem que agradecer a Deus por tudo, entendendo que tudo é trabalho. Tudo na natureza é trabalho, em prol de nós mesmos, que nós muitas vezes não damos a importância necessária, né? Infelizmente, nós o que podemos fazer até para prejudicar, a gente termina fazendo. E não vemos que aquele sapo
aquela cobra, são filhos de Deus. Eles trazem ali o remédio para a cura de muita gente. Aquela planta também. Tudo é uma questão de estudo, tudo é uma questão de trabalho. Se eu me voltar ao trabalho, tentar pesquisar, talvez me encontre, né? Mas que eu faça o meu melhor. Vamos fazer o nosso melhor. Essa natureza ela é tão maravilhosa. Ela nos oferece tantas bênçãos. Vamos fazer o nosso melhor por onde estivermos. Entendendo que o que aqui fizermos, vamos levar. E vamos trazer de volta. Porque o conhecimento, ele é nosso. É a nossa bagagem espiritual. Eu poderia continuar falando de trabalho durante muito tempo. Tenho várias historinhas que eu guardei aqui que não dá tempo de falar. Tá? Mas assim, é sempre muito importante a gente entender que o trabalho é a maior bênção que Deus pode nos conceder. Nós viemos para cá para trabalhar. De todas as formas. Trabalhar o nosso interior. Trabalhar para o próximo. Trabalharmos para servir aqueles que assim necessitam. E trabalharmos para que quando desencarnarmos, estejamos muito bem. Para continuar trabalhando. O trabalho é de Deus. Que Jesus abençoe todos vocês. E que todos nós possamos ter esse estímulo. Entendendo que todos temos capacidade. Nem que for, como eu disse, para ficar sentada. Mas que eu esteja com o pensamento elevado. Eu estou já trabalhando em prol de Deus. Em prol do próximo em nome de Deus. Tá? Sempre com pensamentos elevados. Pedindo a Deus que nós possamos sempre fazer o nosso melhor. Assim como falou Maria lá atrás, no momento mais crítico da vida dela. Sou sua serva, que seja feita a sua vontade. E que se eu tiver que fazer alguma coisa, e a partir dali começaram a surgir as situações para ela. Os trabalhos para ela. E trabalhadora maravilhosa, que trabalha em prol de todos nós. Nossa querida mãe, Maria de Nazaré. Muito obrigada, gente.